Bom dia a todos. Eu me chamo Daniele, eu sou assessora da Coordenação Geral de Operações no Centro Geral de Brasília e eu recebi, essa incumbência juntamente com o Fernando de trabalhar com vocês nesses 2 dias, mas especialmente desde o ano passado me envolver com esse assunto que é tão cativante, que é a educação à distância, que são os assuntos relacionados a esses espaços, que são os telecentros, que acabam sendo espaços físicos para a promoção desse viés da educação. Eu, como professora também da universidade, cedida ao CIPAM, identifiquei uma oportunidade de continuar trabalhando naquilo, que a minha formação permite, que é a geografia, um contato diferenciado com a sociedade. No âmbito do CIPAM, e aí, por isso a importância dos senhores estarem aqui contribuindo conosco para todo o andamento e a consolidação dessa rede, como foi falado pela Tassiana e também reforçado pelo Fernando, o programa de inclusão digital, que a gente fala muito o nome Telecentro. O Telecentro é o espaço, eu vou mostrar aqui o que é esse espaço, para vocês terem uma ideia de como se constitui a estrutura física, as questões de conectividade e acesso à internet, mas ele é um espaço que está envolvido com esse programa de inclusão digital para os municípios do Arco Verde. Por que para os municípios do Arco Verde? Eu vou explicar que essa iniciativa ela nasce lá nos idos de 2010, fruto de um pleito que o CIPAM fez a um edital. Viva! Alguma coisa viva, querendo interagir comigo. A Janete, é que a gente está com o pessoal em Porto Velho também assistindo ali a nossa atividade desses 2 dias. Então, no âmbito do CIPAM, aconteceu um edital, via, em primeiro momento, do Ministério do Planejamento. O CIPAM participou desse edital, concorrendo para beneficiar 43 municípios, que é a síntese dessa nossa iniciativa. Hoje, esse programa Telecentro BR, que atende a mais de 8.000 telecentros em processo de operação e instalação no país inteiro, ele está sendo executado pela Secretaria de Inclusão Digital, que é um parceiro então, nosso, Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, e o CIPAM participa para justamente fazer o quê? Distribuir para esses 43 municípios que formavam, na ocasião, lá em 2009, 2010, a Operação Arco Verde, que é uma operação que é coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, direcionada para esses municípios justamente porque eles são aqueles que possuem os maiores índices de desmatamento na região amazônica. Então, a perspectiva é que, além das ações de monitoramento, controle, de fiscalização, é que outras iniciativas de geração de emprego e renda, de capacitação, que são eixos dessa operação Arco Verde, também fomentem uma mudança de paradigma, de modo de vida, de acesso à informação. E o CIPAM participa desse edital, contemplando esses 43 municípios com 137 telecentros. Aí depois eu vou mostrar um pouco dessa distribuição espacial e como a gente se encontra hoje. Nesse processo de 2009 para cá, algumas reorganizações foram realizadas, especialmente quanto aos acordos de cooperação, ao processo de contratação, a agenda, que é uma coisa que eu sempre faço questão de enfatizar, de entrega e instalação desses espaços e montagem, ela é a cargo do Ministério das Comunicações. O CIPAM participa desse processo também, sistematizando os dados dos locais onde os telecentros funcionarão, fazendo contato com as prefeituras, atualizando essas informações e repassando sistematicamente para o Ministério das Comunicações, mas é um ministério que tem essa agenda da entrega e da instalação, para que a gente considere aquilo que vocês vão ver no fluxograma daqui a pouco, de telecentro montado, que seria o espaço físico para posterior operacionalização. E o que é? Do que se trata? O que é cada um desses telecentros? Ele é um espaço que, no nosso caso, nos nossos 137, nós temos diferentes situações. Nós temos telecentros em escolas, que não atendem só as escolas, porque é uma filosofia do próprio programa, é que ele seja aberto, gratuito, livre acesso a toda a comunidade. Então, quando eu estive em algumas missões agora no Mato Grosso, em municípios, outros técnicos que estão aqui, o Sérgio, pessoal, a gente fez
chamou muita atenção para essa necessidade, que o fato do telecentro se localizar numa escola ou numa associação, que ele não é de uso exclusivo daquela entidade, ele é aberto para a comunidade, ele é de uso gratuito, e ele tem essa estrutura básica no seu kit. Né? Todos os nossos 137 são telecentros novos, que tem computadores, mesas, mobiliários e uma estrutura física que foi a contrapartida da prefeitura. Né? Os equipamentos imobiliários são doados pelo Ministério das Comunicações, a instalação é feita por empresas contratadas também por esse ministério. Depois eu vou mostrar um pouco da nossa situação hoje, né, como ela está em termos de entrega, instalação e a questão da conectividade também. E esses já são fotos de alguns dos nossos, né, espaços que a gente já teve de levantamento de campo e retorno também das prefeituras. Então, em termos de estrutura física, é isso que contém cada um desses 137 telecentros. Em termos de conectividade, duas ações aí, né, foram estruturadas. Uma que é do próprio programa, que é o programa GESAC, que via antena, né, parabólica que é instalada no telecentro, permite então a conectividade desses computadores o acesso à internet, e complementarmente, por todas as questões relativas à realidade amazônica e a própria, né, possibilidade do CIPAM complementar essa conectividade, ampliando a banda, enfim, oferecendo uma maior fluidez de informações. O CIPAM tem instalado, a gente tem 20 antenas, teve 20 antenas desse ano instaladas no sistema VSAT, que é um sistema de conectividade do CIPAM, que também vai ampliar então, essa oferta para o telecentro da aplicabilidade dos dados, das informações, dos cursos, enfim, tudo aquilo que a gente vem a desenvolver nesses espaços. Em relação à monitoria, junto com esse kit todo de equipamentos imobiliários, da conectividade, cada um desses telecentros, nós tivemos contemplados aqui, junto do programa, o CNPq oferece bolsas para jovens da comunidade. Então, nessa conversa com as prefeituras, a gente também faz esse alerta que existe até um critério, uma normativa do CNPq que faz essa exigência, que sejam jovens de 16 a 29 anos, que tenham um perfil de liderança, de agir junto à comunidade, para que traga justamente essa comunidade para esse espaço, para que ele seja um espaço além de um espaço para uso só da internet. Não que isso seja ruim, é que isso já é muito bom, mas é que a gente pode potencializar o uso desse telecentro com outras atividades também. Então, esse processo de seleção, o CIPAM orienta as prefeituras e ele é executado por edital público pela beneficiária, né, pela prefeitura, juntamente com o comitê local. Nós também já fizemos algumas reuniões com esses municípios falando sobre a necessidade da estruturação desse comitê local, por que esse comitê local é importante, porque é justamente esse comitê que vai nos trazer também, né, fruto das reuniões que ele vai fazer periodicamente com a comunidade, os retornos de cursos, de demandas, do próprio perfil dessa comunidade. Isso é o que a gente tem como um escopo do que é o telecentro e do que a gente tem, então, como infraestrutura dentro desse programa de inclusão digital para os municípios do Arco Verde. Aquela etapa primeira ali, né, a primeira caixinha, como eu havia falado, é a etapa do Ministério das Comunicações. Ela está acontecendo, a nossa previsão para os nossos 137 é que ela aconteça, né, até o fim desse ano, o início dos primeiros meses ali do próximo ano. E, em paralelo, tem acontecido, então, essa parte das tratativas com as prefeituras para elaboração e repasse das informações constantes dos planos de trabalho, que precisam ser firmados, a seleção dos bolsistas, que ainda não iniciou, a gente só passou as orientações, e o curso de formação, porque a gente ainda não tem bolsista selecionado, a gente ainda não tem ninguém fazendo esse curso de formação, que aí tem uma rede nacional, né, de formação que atende concursos à distância e também algumas atividades presenciais sobre a gestão desse telecentro, sobre esse processo de capacitação do monitor que está ali agindo como bolsista, para a gente entrar então no status do telecentro operante, que para o CIPAM, né, onde a gente tem a possibilidade então desse espaço de ampliação da nossa capilaridade na região amazônica também, no contato com as prefeituras e com a sociedade civil, consequentemente. Então,
relação a números, assim, né, bem globalmente, as etapas de entrega e instalação diz respeito a um calendário de 4 fases, e nós temos nessa distribuição de 137, 106 que estão em diferentes estágios. Alguns já estão aptos para a instalação de computadores e da conectividade de GESAC, outros que já passaram pela instalação dos computadores, então só estão aguardando a conexão da antena GESAC. Alguns estão com o espaço pronto, mas esse cronograma de entrega, especialmente pela região amazônica, ter toda uma dificuldade de logística. A gente teve alguns problemas aí nesse cronograma das empresas, né? O Ministério de Comunicação, a gente que eu digo, mas na verdade o Ministério de Comunicações teve alguns problemas. Então, às vezes chegou o primeiro computador e depois chegou o móvel, enfim, teve alguns senões aí, mas isso está sendo equacionado, assim como a contrapartida, né, das prefeituras. A gente também tem salas ainda em processo de adequação, de todo em relação à segurança e problemas outros, né, que existem em relação a esses espaços para que a gente tente minimizar. E o CIPAM tem feito, então, todo esse apoio junto às prefeituras para que se otimize essa questão da necessidade da adequação. Hoje eu não estou sozinha nesse processo, né, com o Fernando aqui, a gente tem uma equipe trabalhando que algumas pessoas estão aqui, é o Sérgio, a Liliane, a Tânia e a Janete, que está lá em Porto Velho nos acompanhando ali pelo computador. Lídia e Aquino, que também são colegas aqui do CCG. E Manaus, com a Liliane e o Carlos. Então a gente não tem uma equipe muito grande, mas é uma equipe que usa muito, inclusive alguns recursos, né, de videoconferência, alguns outros recursos tecnológicos aí para se comunicar, né, aqui, já que a gente está em situações diferenciadas, e tem ido bastante a campo para justamente fazer a cobertura dessa distribuição espacial. Né? O que a gente tem hoje, em relação aos 43 municípios que têm essa distribuição justamente por serem aqueles, né, que estão ali no avanço da faixa da fronteira agrícola. Então, são municípios que têm o impacto desse processo de desmatamento. Hoje eles já não são mais 43, porque eles mudam, uns entram, outros saem, mas eles não deixam de sair da operação Arco Verde, continuam sendo monitorados e assistidos por essa operação. São 50, né? Ela teve uma ampliação em função da própria dinâmica do desmatamento também. Então, hoje a gente tem alguns já no estado do Mato Grosso que estão aptos, ali as bolinhas não correspondem ao nosso quantitativo, só uma questão da distribuição para vocês terem uma ideia. Muitos aptos já para instalação de GESAC e outros a gente ainda precisa ter algumas adequações e levantamentos de dados complementares sobre a situação, porque a gente já teve 2 anos aí, num primeiro contato com essa prefeitura e até o processo de início de entrega. Então, como eu falei, né, como rotina, a gente tem feito essa atualização sistemática de dados, repasse esse diálogo com o Ministério de Comunicações. No meio do ano, tivemos aqui em Brasília a nossa primeira reunião de trabalho interna do CIPAM, que inclusive, né, uma demanda era que houvesse esse momento de troca com quem já tem experiência, quem já trabalha com telecentro, quem trabalha com educação à distância, para que a gente pudesse justamente entender, porque isso é uma temática nova para o CIPAM, né, a gente não tinha essa atividade sendo desenvolvida aqui. O projeto experimental em Lábrea, que aí eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, que é o Inclugel, e as missões de campo, então, que foram executadas ao longo desse ano pelos centros regionais por aqui por Brasília, para fazer novamente essa rearticulação, esse contato. Fruto disso, até o pessoal de Lábrea está aqui, representado pelo Instituto Federal, que tem interesse na difusão dos seus cursos e, enfim, demais atividades que os institutos federais têm, utilizando os espaços dos telecentros. Então, essa foram as nossas atividades até chegar nesse momento, né, que a gente está aqui, vai passar esses 2 dias juntos, trabalhando sobre essa temática da educação à distância dos telecentros. Na próxima semana, a gente tem uma atividade interna para os técnicos do CIPAM, que é complementar com alguns consultores, alguns outros órgãos que também manifestaram interesse, como o próprio IFAM, que vai falar um pouco mais sobre essas políticas e sobre os seus instrumentos de identificação, de mapeamento desse patrimônio cultural e como a gente pode dialogar isso via telecentros também. Esse uso dessas ferramentas audiovisuais, hoje a gente tem um monte de coisa acontecendo, a gente vai ter uma fala aqui na nossa atividade desses 2 dias
de duas pessoas que trabalham com recursos audiovisuais, né, Antônio, Chico, enfim, que vão falar um pouco sobre isso para a gente também. Então é um momento de aprendizado que a gente tem com vocês e depois vai ter um aprofundamento, uma verticalização. Para aqui em 2013 a gente tem o quê? O término desse processo de instalação e entrega desses telecentros, né, juntamente com o pessoal do Ministério das Comunicações, a instalação dos comitês gestores, essa ligação com as prefeituras e as comunidades e o Censipam se alinhe de uma forma mais efetiva, a seleção dos bolsistas e monitores, esse processo de formação, que é via rede de formação, essa caracterização do público-alvo, isso algumas coisas, principalmente esses 3 últimos aqui, a gente já iniciou, né, algumas análises, até especialmente em relação à caracterização do público-alvo e demandas em função das nossas ações, demais ações na Operação Arco Verde, né, que a gente também tem o eixo de capacitação, como o Fernando falou, cursos para gestores municipais, isso já é uma prática aqui do CIPAM, mas então a gente precisa ampliar isso para a sociedade em geral e nem sempre aquele curso que a gente ministra do GPS ou de alguma outra atividade que é presencial, ele tem o mesmo interesse, o mesmo impacto para a sociedade como um todo, né? Então a gente tem pensado um pouco isso naquilo que é o nosso foco. E um deles justamente é o Inclugel, que foi um projeto, né? E hoje ele está se tornando, se configurando como um programa para ser desenvolvido, aí a perspectiva é essa, que ele tenha a ser replicado, né, nos telecentros, que surgiu para o município de Labre, que tem aquele desenho ali no meio, é justamente o formato territorial do município de Labre. Ele surgiu para quê? Justamente o município de Labre foi escolhido, primeiro por uma questão prática orçamentária de financiamento, que a gente não tinha a possibilidade de abranger todos os 43, mas ele foi escolhido porque ele também apresentava os menores índices de escolaridade, os maiores índices de desmatamento no estado do Amazonas, era o único na situação, né, nesse enquadramento. E aí a gente entrou em contato com a Universidade do Estado do Amazonas, com o IBAMA, com o próprio pessoal do IFAM, as associações de reservas extrativistas, o ICMBio, uma rede, novamente, de instituições para desenvolver justamente o quê? Um projeto que é destinado para representantes da sociedade civil em geral, e aqui a gente teve um público, nesse momento a gente, até para os testes, porque a gente queria fazer um público bem diversificado de idade, de escolaridade, de todo, né, o que viesse para a gente estava bom para poder trabalhar com aquilo que a gente queria, né, como proposta de projeto piloto. Atuando em rede, então, com o pessoal do INPA, que levou alguns instrumentos que eles têm sobre as dinâmicas dos bagres, dos peixes migratórios e dos bagres. A UFAM, com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Cidades, que nos forneceu, então, também uma série de insumos e participou junto nesse processo da capacitação. O IBAMA, via Programa Agente Ambiental Voluntário, o pessoal do Ministério da Pesca. Tudo isso com financiamento, num primeiro momento, 2011, do CNPq, e num segundo momento, da FAPEAM. E usando o quê? Recursos de softwares livres, como o Quantum GIS, que eu vou mostrar um pouco ali para vocês como a atividade foi executada, jogos didáticos, mas isso então tinha uma nossa presença lá, né? A gente usou um espaço que era um laboratório de informática, usou o espaço físico também da Universidade do Estado do Amazonas, em Lara, para desenvolver esse curso para a comunidade como um todo. E foi muito interessante porque a gente, inclusive, nunca tinha pisado na universidade, nunca tinha entrado lá e acabou, via o Inclugel, tendo essa oportunidade. Então, nesse primeiro módulo, conhecendo para incluir e preservar, desde o uso do GPS, algumas técnicas de extração de DNA, que o pessoal do INPA trabalhou com eles e que a gente depois, o jogo, vai passar ali o Piradados, a gente transformou ele para um ambiente virtual para poder disponibilizar também para as escolas. A demanda é muito grande, né, de conhecimento, e especialmente de conhecimento sobre a região amazônica, porque eles trabalham muito com o que vem, principalmente aí, né, escolas, professores e associações, com o que vem externo. E aquela realidade do local, do uso da imagem de satélite, então a gente focou no Inclugel, desde então, dessa atividade com GPS, como acessar a base de dados. Eles estão trabalhando, o nosso foco era a problemática do desmatamento. E eles são pressionados recorrentemente com isso, né, sobre essa demanda de controle do desmatamento. Como fazer para saber essas informações? Tem fontes de dados que são gratuitas, que estão livres, que estão disponibilizadas, enfim. E a gente tem essas informações aí sendo passadas no primeiro módulo.
No segundo módulo, que é o módulo do Quantum GIS, é onde a pessoa vai para a máquina operacionalizar o software, que é um software livre, que a gente leva, eles instalam e levam suas bases de dados depois para casa, e todas as informações ficam também disponíveis em blogs, e isso gera um movimento de produção de conhecimento sobre o seu espaço, que para a gente foi uma surpresa muito grande. E mais ainda quando a pessoa que nunca teve contato nenhum com o mapa consegue produzir o seu primeiro mapa e sai com aquilo, e quer levar e quer fazer toda uma campanha, em função do uso e conhecimento do espaço geográfico. Na série de jogos didáticos, alguns jogos, e aí nesse caso a gente fez em primeiro momento uns testes de tabuleiro, com jogos de tabuleiro mesmo, levou para lá para entender se a dinâmica funcionava, se esses jogos depois poderiam ser passados para o computador, como é que isso ia acontecer. Um deles é Navegando pelo Purus, e aí diversas pessoas, idades, pessoas jogando. O outro ao longo da BR-174, que aí vem desse conjunto de informações do pessoal da UFAM, que nos passou dados sobre essa BR e trabalha a questão de localização, coordenadas geográficas e conhecimento do espaço também amazônico. E um quebra-cabeça para conhecer as unidades de conservação do estado do Amazonas, que também é uma questão da proteção que a gente precisa trabalhar aí. E eles vão entendendo como é que essa configuração, inclusive, impõe ou permite usos diferenciados do espaço geográfico. Então, isso foi os nossos instrumentos, o Piradados, que fala sobre a dinâmica dos bairros migratórios, adultos participando, a gente tinha uma diversidade grande de público. E no módulo 4, a gente tem palestras acontecendo sobre diferentes temáticas ambientais. Os representantes do IBAMA nos acompanharam para fazer essas palestras, a Shirley, que é a nossa coordenadora aqui também, fez algumas falas sobre políticas ambientais. E outros, de várias instituições também nesse módulo especificamente das palestras, fazendo suas falas. É só uma primeira ideia das turmas. No primeiro ano, que foi 2011, para a atividade específica do módulo 2, que foi um problema para a gente abriu 25 vagas, com 60 inscritos, e a gente não tinha como dizer que não, porque eles não arredavam, traziam o computador, dividiam do jeito que dava, mas não queriam abrir mão de participar, representantes da FUNAI, enfim, diferenciado. E no módulo do outro, por ter sido menor, porque aconteceu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, também a gente conseguiu, então, restringir um pouco mais, até pela experiência do primeiro, ver que esse funcionamento também tem limitações, em função do espaço que se tem de tecnologia disponível. Então, a gente já realmente fez uma redução. E uma coisa que para a gente ficou evidente, era muito gratificante também, que eles queriam levar tudo para casa, o que quer que fosse. Seja o CD, seja os jogos, e quando eles saíam dali com aquilo, e a gente, na verdade, tinha algumas limitações, às vezes, de quantidade, enfim, mas conseguia fazer com que todos levassem para casa o CD, o jogo, o tabuleiro, as pecinhas com semente de açaí, enfim, que a gente tentou regionalizar ao máximo. Para quê? Para que nas nossas perspectivas futuras, isso, claro, conto com a contribuição dos senhores, inclusive, para conhecer um pouco mais o projeto, eu tenho um tempo limitado aqui para falar, mas para contribuir com isso. Olha, Daniel, pode ser melhorado isso, pode ser adequado isso aqui efetivamente não dá certo, não funciona, não vai funcionar, ou funciona junto à comunidade, tem condições, como é que a gente poderia, falando especificamente do Incluingel, para replicá-lo nos telecentros. E também uma outra proposta é de que esses jogos didáticos efetivamente migrem aí para um ambiente virtual, digital, e a gente possa fazer também uma ampliação disso. Então, esses são os meus contatos, acredito que quase todos vocês já tenham esses contatos aí também. E a gente está nessa atividade com a expectativa de que ano que vem, meados no máximo, meados do ano que vem, faça então esse processo de operacionalização dos espaços e, consequentemente, essa rede toda, porque para a gente é importante que o telecentro funcione com esse objetivo, de ofertas de cursos livres, demandados pela comunidade, oferta também de serviços públicos pelo governo federal. A gente tem outras parcerias aqui com o MDS, por exemplo, o CAD Único, o acesso a
essas fontes de benefícios, isso pode ser disponibilizado, a gente já tem esse diálogo começando a ser construído, para que isso via telecentro também seja otimizado, para que mais pessoas consigam então acessar programas de governo, utilizando esses espaços. E é isso, era isso que eu tinha para falar com os senhores.